Vamos lá, pessoal, vamos voltar aqui aos nossos estudos de ato administrativo. Deixa eu ver se eu estou certo até aqui. Vimos conceito, etapas, combinações possíveis, aquelas 4 combinações que vão falar de perfeição, validade e eficácia. Diferença entre os elementos e requisitos do ato administrativo. Começamos a analisar os elementos do ato administrativo, ora elementos, ora requisitos, né? Objeto, motivo. Foi isso? Foi. Vamos agora começar a forma, analisar o terceiro elemento / requisito do ato administrativo. Só relembrando aqui, ó, o ato administrativo, ele tem 5 elementos / requisitos. Quais são eles? Ih, tá muito longe, eu faço aqui embaixo de novo. Quais são os 5 elementos / requisitos do ato administrativo? Quais são eles? Objeto, motivo, forma, finalidade e competência. Objeto, motivo, forma, finalidade e competência. E é isso? São os 5 elementos ou requisitos de validade do ato administrativo. Nós já vimos objeto e motivo. Vamos agora ver a forma. Legal? Pessoal, o que é forma? Forma é o modo como o ato administrativo se exterioriza, né? Em regra, o ato administrativo se exterioriza sobre a forma escrita, né? Em regra, o ato administrativo se exterioriza sobre a forma escrita. Isso aqui, né, acontece por 2 motivos. Primeiro, fica muito mais fácil da publicidade, né? E aí você já estudou comigo lá no primeiro módulo, que a publicidade aqui, ó, ela tem tom, né? De transparência. Ih, ficou pequeno. A publicidade aqui, ó, deixa eu fazer um negócio aqui, ó. A publicidade aqui, né? Ela tem tom de transparência, né? Fica muito mais fácil a administração ter publicidade e transparência, né, quando o ato administrativo é escrito, né? Já dizia o ditado popular: palavras, né, o vento as leva, né? E aí, obviamente, né, se a administração pública pratica atos administrativos com a forma escrita, fica muito mais fácil a publicidade e a transparência. E, obviamente, também, porque nós sabemos que, em razão da forma escrita, né, a administração pública, ela, como é que se diz? Ela consegue, né, com a publicidade, obviamente, né, fazer um melhor controle, né? Ou seja, como é que você consegue controlar uma licitação aí no seu município? Você consegue controlar porque essa licitação vai ter atos escritos, né? E escrito vai ser publicado, e publicando você faz controle, né? Então, a administração pública, quando ela exterioriza sua forma escrita, essa aqui é uma regra que tem 2 objetivos, né? Facilitar a publicidade, ou seja, né, a transparência, para que eu e você, os órgãos públicos de controle, todos nós, né, possamos fiscalizar os atos administrativos, controlar os atos administrativos com mais facilidade, ok? Ok. Obviamente que essa regra tem exceções, né? Nós temos os atos administrativos verbais, né? Por exemplo, né, quando um superior dá uma ordem a um subordinado, né? Então imagine você que um superior fala assim para o subordinado: ó, vai lá no depósito e pega esse processo. Obviamente que essa ordem ela não é escrita, né? Porque se essa ordem tivesse que ser escrita, a administração pública não ia funcionar. Essa ordem certamente é verbal. Legal? Então, geralmente, as ordens dadas pelo superior a seus subordinados são verbais, né?
sonoro, né? E o sonoro aqui, o melhor exemplo que eu posso te dar, né, é o apito, né, o silvo dos agentes de trânsito, né? Não é à toa que você, quando vai fazer autoescola, você aprende o código de silvo, né? Um longo, um breve, dois breves, dois longos. Para que isso? Para você entender os atos administrativos sonoros que o agente de trânsito está praticando. Inclusive, não respeitar essa ordem, esse ato administrativo sonoro, é infração de trânsito, né? E por fim, nós temos o ato visual. Cara, o ato visual, ele é convencionado através de sinais. E aí, ó, não existem, deixa eu tirar aqui, não existem sinais melhores para eu dar como exemplo do que os sinais de trânsito, né? Os sinais de trânsito são os melhores exemplos que eu posso te dar de ato, né, visual. Por exemplo, quando você vê, né, lá no semáforo assim, mesmo que não tenha nada escrito, você já sabe que esse sinal é para você parar, né? Aí quando você vê assim, você já sabe que é para você seguir. Aí quando você vê assim, você já sabe que é para você ficar em alerta, né? Quando você vê a placa assim, você já sabe que é permitido estacionar. Quando você vê a placa assim, você sabe que é proibido estacionar, né? E assim, proibido estacionar e parar. E assim vai. Legal? Por que isso? Porque os sinais de trânsito são atos administrativos visuais. Então, só para poder ficar esclarecido, né? Em regra, né, o ato administrativo ele tem a forma escrita. Por quê? Para poder facilitar a publicidade, a transparência e o controle, né, dos atos praticados pelos agentes públicos, dos atos administrativos. Só que a gente sabe que, excepcionalmente, esses atos podem ser verbais, sonoros e visuais. Verbal, né, o melhor exemplo, são as ordens que o superior dá ao subordinado. Sonoro, o som, né? Por exemplo, né, aqui eu falei para você o código do silvo do agente de trânsito, né? O apito. Mas eu posso dar exemplo também as sirenes, né? Aquele en. Aquilo está te dando uma ordem. Qual é a ordem? Dê preferência no trânsito. E depois os atos visuais. Os atos visuais são aqueles sinais, né, onde esses sinais representam uma ordem dada pelo poder público. Por exemplo, aqui o melhor exemplo, os sinais de trânsito, né? Você já sabe que aqui, ó, é para você manter a atenção, já sabe que aqui você pode seguir, aqui você tem que parar, você já sabe que com esse sinal você tem que é proibido parar e estacionar, você já sabe, né, que se você for na rua e tiver aquele tracejado, né, alternado, né, de cor branca e cor preta, já sabe que é a faixa de pedestre, e aí você tem que dar preferência ao pedestre, não é assim? Tudo isso são o quê? Atos administrativos visuais, tá bom? Cara, eu vou ser bem sincero para você, querido. Minha querida, eu vou ser bem sincero para você. Professor, há quanto tempo o senhor não vê isso aqui cair? Cara, há muito tempo. Esse negócio de ato verbal, visual, isso não cai há muito tempo. Então, professor, eu tenho que saber? Tem. Por exemplo, você que vai fazer uma prova de polícia, por exemplo, né, eu acho muito provável, né, que você, só botar aqui, que você possa ser indagado, né, por uma pergunta, por exemplo, né, se a sirene lá do carro da polícia é um ato administrativo. Claro que é um ato administrativo sonoro. Né? Você pode ser indagado, por exemplo, se a voz de prisão em flagrante, é um ato administrativo. É um ato administrativo verbal. Então, assim, tem concursos específicos que esse negócio de ato verbal, sonoro e visual podem cair. Mas, via de regra, o que tem sido perguntado muito hoje, né, para além, né, dessa questão de forma escrita, verbal, sonora e visual, tem sido perguntado muito em prova hoje essa questão aqui, ó, sobre a natureza da forma, ou seja, quais são as espécies de forma. Legal? Hoje, a forma, ela assume duas espécies, né? Ela pode ser essencial e 2, não essencial. O que é forma essencial? A forma essencial
é aquela que, se for violada, o ato é nulo, ou seja, ele tem que ser extinto. E como é que ele vai ser extinto, professor? Ele vai ser anulado. Legal? Tá bom. Já a forma número 2, a forma não essencial, é aquela forma que, se violado, o ato, teoricamente, ele não vai ser extinto, ele pode ser convalidado. Ou seja, ele vai ser sanado. Professor, o senhor pode me dar um exemplo de forma essencial e um exemplo de forma não essencial? Claro. Um exemplo de forma essencial é a motivação. Você viu comigo, quando eu estudei com vocês a motivação, que a motivação, ela é integrante da forma, ou seja, a motivação é uma forma essencial do ato administrativo. Se você estiver de repente esquecendo, eu te lembro, ó, motivar é explicar, né, o ato administrativo. Então, se a administração pública tinha que explicar um ato administrativo e ela não explicou, nós estamos diante de um vício de forma. E esse vício de forma é uma forma essencial. A motivação, hoje ninguém discute, tá? Ela é uma forma essencial. E por ter violado uma forma essencial, esse ato tem que ser extinto, ele tem que ser anulado. Perfeito? Perfeito. Agora vem cá, ó. Quando eu estou diante, deixa eu ver se eu consigo baixar aqui. Eu faço de novo. Quando eu estou diante, né, de um ato que tem forma não essencial, é porque ele pode ser sanado, né? Ele pode ser convalidado. Professor, me dá exemplo aí de um vício de forma não essencial? Simples. O erro de nomenclaturas, né? Então, por exemplo, né, o prefeito, ele era para praticar um ato administrativo, né, sobre a forma de decreto. E ele se confundiu com as nomenclaturas e ele praticou o ato administrativo com o nome de resolução. Mas o conteúdo está tudo certinho, ele fez tudo certinho. Ele só se equivocou. Era para ter praticado, era para ter feito, né, um decreto, e ele chamou o decreto de resolução. Ou seja, ele errou na nomenclatura. Como é que a gente resolve isso? Com aquele famoso onde leu, né, resolução, agora, né, leia-se decreto. Já viu isso? Isso aqui é a famosa errata, a famosa convalidação, né? O cara muda, o cara só muda, faz publica um ato administrativo dizendo assim, ó, onde leu-se resolução, agora leia-se decreto. Resolveu o problema, ou seja, o vício foi sanado. Só que o erro de nomenclatura é um vício, deixa eu achar aqui, ó. O erro de nomenclatura é um vício de forma não essencial. Por isso que o erro de nomenclatura tem como sanar. Porque se fosse, por exemplo, um vício de motivação, que é um vício de forma essencial, aí não daria para consertar. Sanar é a mesma coisa que consertar. Legal? Convalidar. Perfeito? Perfeito. Então, se você quiser anotar aí, ó, uma diferença cabal, né, entre o vício, né, peraí, entre o vício, né, de forma essencial e o vício de forma não essencial é esse. Vou jogar aqui para cima aqui, ó. Epa. Vou jogar aqui para a gente poder acertar. Isso. Então, é molinho, ó. É assim, ó. Se o vício é um vício que dá para sanar, né, eu estou diante de uma forma, né, não essencial. Se o vício é um vício essencial que não dá para sanar, a forma é essencial. Então aqui, ó, a forma essencial
o vício não pode ser sanado. A forma não essencial, o vício tem como ser sanado. Vamos colocar isso aqui? Acho interessante. Aqui, ó. Se a forma é uma forma essencial, eu dei para vocês o exemplo, né? Aqui, ó. Eu dei para vocês o exemplo, a motivação, que é uma forma essencial, né? Se ela for violado, não tem como sanar. Legal? E aí, se não tem como sanar, você já viu comigo que o ato administrativo vai ser, ó, extinto. Ele vai ser anulado. Agora, se eu estou diante de uma forma não essencial, como, por exemplo, o erro de nomenclatura, confundir os nomes, legal? Né? Aí, ó, tem como sanar. Perfeito? Aí se tem como sanar, né? Aqui, ó, o ato não vai ser extinto. Né? Teoricamente, o ato vai ser convalidado. O ato pode ser convalidado. E aí aqui, ó, se não tem como sanar, o ato administrativo é extinto. Porque não tem como a gente sanar algo que é uma violação naquilo que é essencial. Então aqui está perfeito. Ó. Se o ato administrativo, né, tem um vício na forma essencial, o ato é nulo. Por que é nulo? Porque o vício na forma essencial não tem como sanar, não tem como convalidar. O ato é extinto. Agora, se eu estou diante de um vício, né, na forma que é uma forma não essencial, como, por exemplo, o erro de nomenclatura, aqui, ó, tem como sanar. E se tem como sanar, teoricamente, o ato não vai ser extinto. O ato vai ser o quê? O ato vai ser convalidado. Né? Convalidado. Deixa eu melhorar isso quando for estudar a extinção do ato administrativo. Legal? Isso aqui, pessoal, ó, tem que estar na ponta da língua. Por quê? Porque o examinador ele costuma cobrar isso aqui de forma direta e indireta. Legal? Então, por exemplo, a primeira pergunta, mais simples, vai te perguntar quais são as espécies de forma. Ah, tá bom. A forma pode ser essencial ou não essencial. A segunda pergunta que ele pode fazer, né? Se o vício é na forma essencial, o ato é o quê? O ato é nulo, tem que ser extinto. Legal? Se o vício é na forma não essencial, porque se o vício é na forma essencial, o ato é nulo, tem que ser extinto. Agora, se o vício é na forma não essencial, aí teoricamente o ato não é nulo, né? Você vai ver comigo que esse ato é chamado de ato anulável. E aí, ó, tem como convalidar, tem como sanar. A administração pública arruma, né? Por exemplo, o vício da nomenclatura, tá? Eu costumo dar esse exemplo aqui, ó, vou até abrir para vocês aqui. Eu costumo dar esse exemplo em sala de aula assim, ó, de erro de nomenclatura. Teve uma vez que uma aluna perguntou, mas eu não consegui entender. Vamos entender, ó. Imagine você que você foi aprovado em primeiro lugar no concurso público. Olha aí a profecia rolando, ó. Imagine você que você foi aprovada ou aprovado em primeiro lugar no concurso público. Vou fazer o esquema aqui para vocês, ó. Você foi aprovado em primeiro lugar no concurso. E seu nome é Maria da Silva. Seu nome é Maria da Silva. É isso? É Maria da Silva. Tá bom. E aí, né, a banca do concurso, a autoridade responsável, se equivocou, né, e te chamou na lista de aprovado, aqui, ó, na lista de aprovado, né, tá aqui seu nome, ó, primeiro lugar. Né? Ao invés de estar Maria da Silva, está Maria Silva. Isso aqui é um típico erro de nomenclatura, né? Molinho resolver isso. Publica uma nova ata ou uma errata dizendo assim, ó, onde leu-se Maria Silva, leia-se Maria da Silva.
Aí eu perguntei para a colega assim, isso aqui é mole em resolver, né? Você acha justo pedir para anular o concurso só porque chamaram a primeira colocada de escrever o nome dela errado? Não, não. Então, isso aqui é um vício de forma não essencial. É um simples erro de nomenclatura que a gente resolve com meia folha de papel publicado no Diário Oficial. Ou uma errata, ou uma publicação de uma nova lista. Não vale a pena anular todo o concurso só porque a pessoa que escreveu a lista de aprovados esqueceu que a primeira colocada não é Maria Silva, mas sim Maria da Silva. Faz cabimento, gente, a gente anular todo um concurso só por causa disso? Isso aqui é um exemplo típico de forma não essencial. De forma onde o erro está na nomenclatura, o erro não está no conteúdo. Legal? Show de bola, né? Então aqui, pessoal, para a gente poder revisar, o que é forma? Forma é o modo como o ato administrativo se exterioriza. É isso? É. Em regra, a forma é escrita. Por quê? Para poder facilitar a publicidade, a transparência e o controle. Só que nós já sabemos que a forma escrita é a regra. Isso aqui comporta algumas exceções. Por exemplo, o ato administrativo verbal, né, sonoro e o visual. Nós sabemos que o que cai em prova hoje mesmo é diferenciar a forma essencial da forma não essencial. Por quê? Porque se o ato administrativo tem um vício de forma essencial, um vício de conteúdo, o que vai acontecer aqui? O ato administrativo que tem vício de forma essencial, a forma essencial foi violada, isso aqui não tem como sanar, o ato é nulo e aí o ato vai ter que ser extinto. O ato nulo, ele vai ter que ser extinto. Agora, se o ato administrativo tem um vício de forma não essencial, isso aqui tem como convalidar, tem como sanar, tem como consertar. E aí não tem por que eu extinguir o ato administrativo. O ato vai ficar passando por um simples conserto, porque ele vai ser convalidado. Legal? Eu tenho que ter isso em mente, tá? Um bom exemplo, né, de vício de forma essencial é a ausência de motivação. Um outro bom exemplo de forma, só que agora forma não essencial, são os simples erros de nomenclatura. Quando a gente deve chamar algo ou alguém de um jeito e chama de outro. Legal? Isso aqui é 10 para você, né, diferenciar na hora da prova, marcar tranquilo e sua vida seguir. Então, vencido aí a forma, nós vamos agora estudar. Deixa eu tirar isso aqui, certamente foi uma teclagem. Vamos estudar a finalidade dos atos administrativos. Deixa eu ver se você está acompanhando aqui junto com o meu raciocínio. Nós já estudamos o primeiro elemento, que é o objeto. Já estudamos o segundo elemento, que é o motivo. Acabamos de estudar o terceiro elemento, que é a forma. Vamos estudar agora o quarto elemento, que é a finalidade, para depois estudarmos a competência. Então, o que nós estamos estudando agora? O quarto elemento, ou requisito de validade do ato administrativo, que é a finalidade. Ok? Ok. Vamos lá. O que é finalidade? Para eu entender a finalidade, eu tenho que primeiro falar para você que a finalidade ela pode ser genérica ou ela pode ser específica. A finalidade genérica, que é imutável, e por que nós chamamos a finalidade genérica de imutável? Porque isso aqui se aplica a qualquer ato. Qualquer ato, ele tem a mesma finalidade genérica. E qual é? Alcançar o interesse público. Você já sabe, né, como diz um amigo meu, né, você já não tem nem mais espaço para isso, né, que o ato administrativo ele não pode alcançar interesses privados. Tá? O ato administrativo ele só pode alcançar interesse público, né? Porque quando o ato administrativo predominantemente alcança interesses privados, né, eu tenho aqui uma situação de abuso de poder. Legal? E esse abuso de poder da espécie desvio de poder, né, vai causar uma nulidade do ato administrativo. Então aqui, o ato administrativo, o grande objetivo dele, né, é alcançar o interesse público. Tá bom.
Só que nós sabemos que a finalidade também pode ser específica, que é a chamada finalidade mutável. Por que mutável? Porque isso aqui, ó, vai variar a cada ato. Cada ato administrativo, ele vai ter uma finalidade específica. Isso aqui, ó, vale para qualquer ato. A genérica vale para qualquer ato. Qualquer ato administrativo, para não dar problema, o que ele quer é alcançar o interesse público. Já a finalidade específica, que é a finalidade mutável, isso aqui, ó, vai variar de ato para ato. Cada ato tem a sua finalidade específica, por isso que é específica. Legal? E isso aqui é chamado de objetivo específico do ato administrativo. Como é que eu te explico isso aqui sem você errar? Então, por exemplo, se eu pegar o ato administrativo de demissão, eu tenho que trazer para vocês, né, o objeto, você já viu comigo, que é o efeito jurídico imediato, a finalidade genérica e a finalidade específica. Por que eu sempre aconselho a fazer isso? Olha para a câmera da verdade aí, ó. Todas as vezes que colocarem em prova para você um ato administrativo, como esse aqui, ó, o ato de demissão, e o examinador quiser que você responda qual é a finalidade específica, cara, ache os três. Porque se você achar os três, eu consigo te ensinar a nunca mais você errar isso. Vamos lá, vamos entender. Ó, como é que eu acho o objeto? Lembra? O objeto, o primeiro, né, elemento do ato administrativo. Eu risco o ato D, o que sobrou é o objeto. Então, o objeto do ato administrativo de demissão é a própria demissão. A finalidade genérica fica muito fácil, porque isso aqui, ó, é imutável. Em qualquer ato administrativo, né, o que o ato administrativo deseja, quer alcançar, é o interesse público. Isso aqui é a finalidade genérica de qualquer ato administrativo. Só que aí o examinador, além da genérica, ele quer específica, molinho. A específica você vai pegar o objeto e vai colocar em verbo no infinitivo. Se o objeto é demissão, a finalidade específica é demitir. Professor, é isso mesmo? É. Pode levar fé. Professor, como é que eu sei, como é que eu vou confiar no senhor para entender que toda finalidade específica é um verbo no infinitivo? Simples, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei. Ah, coloquei, ó. Por quê? Porque se você pegar para ver, toda finalidade específica, ela é uma competência administrativa. E toda competência administrativa é um verbo no infinitivo. Competência administrativa é verbo no infinitivo. Se você pegar aí, por exemplo, o artigo 21 e o 23 da Constituição Federal, que são as competências administrativas da União e as competências comuns entre União, Estado, DF e municípios, pega para você ver aí, pega para você ver se todas elas não são verbos no infinitivo. Se todos os incisos do artigo 21 e 23 são verbos no infinitivo. Então, para você nunca mais confundir, olha aqui, ó, objeto com a finalidade específica, é só você, né, achar. Então, por exemplo, tem que dar trabalho, né? No dia da prova dá um pouquinho de trabalho, mas também nunca mais tu erra, né? Então, por exemplo, se colocar aqui, ó, o ato de, né, suspensão, que é quando o servidor público pratica uma falta média. Aqui, ó, suspensão. Risquei ato de, a suspensão é o objeto. Legal? E por que o servidor é suspenso? É para manter, né, a disciplina, ou seja, a finalidade genérica da suspensão é o interesse público. Porque quando eu suspendo o servidor, ele para de aprontar e ainda serve de exemplo os demais. E qual é a finalidade específica do ato de suspensão? É só eu pegar o objeto, que é a suspensão, né, e colocar em verbo no infinitivo. Né? A finalidade específica é suspender. Ah, professor, é só isso? É. O problema é que no dia da prova, às vezes a correria...
Eu não vou nem falar preguiça, porque se você chegou até aqui, você não é um cara preguiçoso. Você não é uma pessoa preguiçosa. Legal? O problema é no dia da prova, né, que o tempo é curto, não tem que marcar cartão resposta, contar com o estresse do dia a dia e etc. Mas é muito bom que você siga o conselho aqui desse humilde professor, de quando te perguntarem qual é a finalidade específica de um ato administrativo, primeiro você acha o objeto, depois você acha a genérica e depois você acha a específica e aí você vai para as alternativas para marcar certo ou errado ou para poder achar a assertiva correta. Isso aqui quase que anula a sua chance de errar. Perfeito? Não tem como mais a gente dar espaço para erro, tá? Então, se eu quiser, né, pegar para entender isso aqui, é só eu entender da seguinte forma. Todas as vezes que me perguntarem a finalidade específica de um ato administrativo, eu tenho que lembrar que a finalidade específica de um ato administrativo é um verbo no infinitivo. O objetivo específico de um ato administrativo é um verbo no infinitivo. Legal? Escrevi infinitivo errado aqui. É um verbo no infinitivo. Correto? O problema é que na hora da prova, de cabeça quente, a gente às vezes esquece isso. Tá? Então, finalidade é um gênero onde eu tenho duas espécies. Finalidade genérica ou imutável, não varia. Todo ato administrativo quer o interesse público. Finalidade específica ou mutável, isso aqui varia de ato para ato. Cada ato vai ter a sua finalidade específica, ou seja, o seu objetivo específico no mundo jurídico. E aí, no dia da prova, se o cara me perguntar isso, eu vou sentir que ele está com maldade, tá querendo me eliminar do meu sonho, e eu vou escrever aqui, então, por exemplo, ato de revogação de um ato administrativo. Ato de revogação de um ato administrativo. O que eu faço? Risco ato de revogação é o objeto. Legal? A revogação acontece por interesse público. Por quê? Porque genericamente isso aqui não muda. Todo ato administrativo busca o interesse público. E qual é a finalidade específica? A finalidade específica do ato de revogação é revogar. Por que é revogar? Porque eu peguei o objeto, revogação, e transformei em verbo no infinitivo. E por que eu sei que toda competência, toda finalidade específica é um verbo no infinitivo? Simples. Porque toda finalidade específica é uma competência administrativa e toda competência administrativa é um verbo no infinitivo. Competência administrativa é um verbo no infinitivo. E se eu quiser provar o que o professor está falando, eu abro o artigo 21 do artigo 23 da Constituição e eu descubro lá todos os incisos desses artigos que tratam de competência administrativa são verbos no infinitivo, tá bom? Eu não posso esquecer que eu falei lá no comecinho que o objeto, que é o primeiro elemento do ato administrativo, é o efeito jurídico imediato. A finalidade é o efeito jurídico imediato. Isso aqui, ó, cai muito em prova teórica, aquela prova teoricona, né? Aquela prova que a gente sai de cabeça quente, com dor de cabeça, dor nos olhos, etc. Né? Então, objeto é a finalidade, é o efeito, imediato, e a finalidade é o efeito imediato. Finalidade, efeito imediato, objeto, efeito imediato. Nós vimos isso ainda há pouco. Legal? Legal. Pessoal, preste bem atenção. Deixa eu até destacar isso aqui, que isso aqui tem que estar claro. O que acontece quando o ato administrativo tem um vício de finalidade? O ato administrativo que tem vício de finalidade, ele é um ato administrativo, né, que gera, né, a nulidade do ato administrativo, ou seja, o ato é nulo. E se o ato é nulo, ele tem que ser extinto. Então, em regra, quando a gente fala que o ato administrativo, né, ele, né, tem um vício na finalidade, ou seja, né, o ato administrativo, na prática, violou a finalidade, né, o primeiro efeito é a nulidade do ato, ou seja, o ato é nulo e que, por isso, ele deve ser extinto. Tá? Um terceiro efeito é o abuso de poder. Não se esqueça disso não, tá? O abuso de poder. E o abuso de poder aqui, ó, é chamado de desvio de poder
ou desvio de finalidade. É a mesma coisa. Desvio de poder ou desvio de finalidade. Então, quais são as 3 consequências de quando o ato administrativo tem a sua finalidade violada? 1. A nulidade do ato administrativo, ou seja, o ato é nulo. 2. Esse ato tem que ser extinto, não dá para convalidar. 3. Eu estou diante de uma situação de abuso de poder. E 4, né? Aqui, ó, posso botar 4, não tem problema nenhum. 4. Esse abuso de poder é da espécie desvio de poder, também chamado de desvio de finalidade. Qualquer uma desses 4 pontos aqui podem ser perguntados em prova. Então, 1. Se foi violada a finalidade, o ato administrativo é nulo. Há uma nulidade no ato administrativo. 2. Ele tem que ser extinto, porque não dá para convalidar. 3. Aconteceu uma situação de abuso de poder. 4. E qual espécie de abuso de poder? Desvio, chamado de desvio de poder ou desvio de finalidade. Ou seja, o agente público violou o elemento finalidade do ato administrativo. E aí eu vou trazer um caso para vocês aqui agora, legal? Que eu ia colocar como aprofundamento. Mas aí eu tenho certeza, né, que as coisas estão fluindo bem, legal? Vocês estão entendendo o que eu estou falando. E aí, não tem problema nenhum. Que é o caso da predestinação. Primeiro, olha para o quadro aqui rapidinho. Ó. Isso aqui é muito comum cair nos concursos que tem o seguinte tema. Intervenção do Estado. Intervenção do Estado na propriedade. Legal? Então, se o concurso que você vai fazer tem esse tema aqui, ó, intervenção do Estado na propriedade, já pode ficar de olho que isso aqui é bem possível de cair, tá? Professor, isso aqui só cai em concurso jurídico, né? Não. Às vezes um concurso nível médio, por exemplo, é uma tradição aqui do TRE do Rio de Janeiro. TRE do Rio de Janeiro, não me pergunte o porquê, legal? Ele cobra intervenção do Estado na propriedade. Os concursos já vi um monte no edital colocado, tá? E até mesmo um concurso que não tem nada a ver com a carreira jurídica, né? Os concursos lá de São Paulo, da VUNESP, cobram. Então, assim, te aconselho, por isso até que eu estou botando aqui sem nenhum tipo de aprofundamento, te aconselho a você guardar isso aqui, tá? Que se no edital, você olhou o edital, tem esse ponto aqui, ó, intervenção do Estado na propriedade, é bem possível que eles te perguntem o que é predestinação, tá bom? O que é predestinação? Predestinação é quando a administração desapropria um bem e usa esse bem desapropriado para fim diverso daquele mencionado no ato expropriatório. Melhora isso? Melhora, ó. A administração desapropria minha casa para fazer A e acaba fazendo B. A administração desapropriou minha casa falando que ia fazer A e acaba fazendo B. Dá um exemplo? Te dou. Ó. A administração pública desapropriou minha casa. Olha aqui, ó, minha casa aqui, o quintal grandão. Falando que ia fazer um cemitério. Sim, sim. Isso aqui está previsto lá no artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal. Pode desapropriar, tranquilo. É a famosa desapropriação por necessidade, utilidade pública ou interesse social. Então, desapropriaram minha casa para poder fazer um cemitério. Só que não fizeram um cemitério. Venderam para poder fazer um condomínio de luxo. Ou seja, o município desapropriou minha casa para poder fazer um cemitério. Não fez o cemitério e vendeu para uma empresa fazer um condomínio de luxo. Legal? Essa primeira situação aqui, perceba você, desapropriou para fazer A e acabou fazendo B. E essa situação aqui é uma situação ilícita, né? Porque num primeiro momento, quando desapropriaram a minha casa para poder fazer um cemitério, eu consigo enxergar aqui, ó, interesse público, né? Eu sei que ninguém gosta de falar sobre a morte,
Mas, né, a morte é uma questão que tem vários interesses públicos, em especial onde vai colocar o morto, né? Então, fazer cemitério é uma questão de interesse público, né? E aí, ó, quando desapropriaram a minha casa para poder fazer o cemitério, eu tive que ficar calado, porque isso aqui é interesse público, está na Constituição. Agora, quando venderam a minha casa para poder fazer um condomínio de luxo, me desculpa, aqui não tem nada de interesse público. Legal? Aqui o interesse é simplesmente, puramente privado. E aqui, ó, nós chamamos isso de predestinação ilícita, que é quando a administração, né, desapropria a minha casa para fazer A, e em A tem interesse público, e acaba fazendo B, só que em B não tem interesse público, em B tem interesse privado. Nós chamamos isso de predestinação ilícita, tá? Aqui é um típico caso de vício de finalidade, por quê? Porque a finalidade do ato administrativo, a genérica, que é o interesse público, ela foi violada. Legal? Legal. E aqui, ó, obviamente, eu não vou entrar no mérito agora, aqui eu tenho 3 correntes para explicar o que fazer aqui. O que eu vou fazer aqui? 3 correntes, tá? Não é o objetivo da nossa aula. Já o segundo caso, que é a predestinação, né, lícita, acontece assim, ó. A administração pública pegou a minha casa, né, o município, o estado, o município, pegou a minha casa para poder fazer um cemitério. Legal? E aqui tem interesse público, já te expliquei. Só que aí desistiram de fazer um cemitério e decidiram, ao invés de fazer um cemitério, fazer B, construir um hospital. Nesse caso aqui, tanto em A quanto em B, eu consigo enxergar o quê? O interesse público. Em ambas as situações, situação A, fazer um cemitério, ou situação B, fazer, né, um hospital, eu consigo enxergar o interesse público. Então, nós chamamos isso aqui, ó, de predestinação lícita. E aí, pessoal, olha para o quadro rapidinho, ó, sem medo de errar. A predestinação lícita é um excelente exemplo de vício de finalidade, porque houve um vício de finalidade, né? Ou seja, um vício de finalidade específica, né? Porque especificamente deixaram de fazer A para fazer B, né? Ou seja, o objetivo, a finalidade específica era desapropriar minha casa para construir um cemitério e acabaram construindo um hospital. Vício de finalidade específica tem. Falaram que ia fazer A e fizeram B, tá bom. Só que o problema é, nesse caso aqui, em razão de eu ver interesse público em ambas as situações, isso aqui, ó, não vai acontecer nada. Vai ser considerado, né, algo lícito e a vida vai seguir. Né? Não vai acontecer nada. Porque ninguém questiona que, às vezes, os objetivos da administração acabam que eles mudam. Legal? Perfeito. E aí, pessoal, ó, aquele lembrete que eu fiz a você. Tome cuidado quando no edital vier o ponto desapropriação ou intervenção do Estado na propriedade. Ou seja, é um excelente exemplo de vício de finalidade que vai ser considerado lícito. A administração pública vai fechar os olhos, o Poder Judiciário vai fechar os olhos e ninguém vai nem questionar. Porque tanto fazer um cemitério quanto construir um hospital são situações em que a administração pública buscou alcançar o interesse público. Legal? Então, quando a gente fala, né, isso aqui eu gosto de explicar em sala de aula, qualquer vício de finalidade vai gerar a extinção do ato. Não é bem assim, não. Por quê? Porque você já viu que quando eu estiver tratando de predestinação lícita, né, que é quando a administração pega minha casa para fazer A e acaba fazendo B, só que tanto em A quanto em B eu vejo o interesse público, mesmo que o ato tenha um vício de finalidade, ele não vai ser extinto. Ele vai permanecer, porque em ambos os casos verificamos o interesse público, tá? Eu sempre costumo explicar isso em sala, porque, né, às vezes em casa, com o livro sozinho, parece que a gente está lendo coisas que não são coisas. Mas é isso mesmo. Tá? Em regra, olha aqui, ó, R de
de regra, se o ato viola, né, o elemento finalidade, ele tem um vício de finalidade. E o vício de finalidade, 1, né, gera a nulidade do ato, ou seja, o ato é nulo. 2, ele tem que ser extinto. 3, eu tenho aqui um abuso de poder. 4, existe um desvio de finalidade ou desvio de poder. Só que eu tenho que lembrar que nem sempre o ato administrativo ele vai ser extinto. Por quê? Porque se o vício for numa predestinação lícita, onde a administração pegou para fazer A e acabou fazendo B, só que em ambos manteve o interesse público, aqui ó, o ato administrativo ele vai ser mantido. Cara, não faria nem sentido, né, a gente encrespar com a administração, porque ela desistiu de fazer um cemitério para poder construir um hospital para cuidar da população. Seria aqui o cúmulo da administração burocrática, né? Aquela burocracia burra que não leva ninguém a lugar nenhum. Legal? Isso aqui cai em prova. Perfeito? E aí, pessoal, vencido o elemento finalidade, eu quero ver com vocês o elemento competência. Eu vou pausar aqui, porque certamente vai ficar muito grande. Legal? A gente vê tanto a forma quanto a finalidade, depois a competência. Vai acabar depois dando problema na hora de editar os vídeos. Eu vou parar aqui e eu já volto com vocês para tratar com vocês do elemento competência e seguirmos na análise do ato administrativo. Tamo junto? Perfeito? É VaptVupt. Eu já estou voltando.